Capítulo 11. Ministério da Justiça. A tinta, o coração e a glória maior. Em nossos dias, ela tem sido cada vez mais deixada de lado. Afinal, não escrevemos mais cartas, mandamos e-mails. Não fazemos mais um bilhete, enviamos WhatsApp. Não compramos mais um cartão postal, postamos uma foto de nossas férias no Facebook. A tecnologia tem nos feito usar cada vez menos a caneta. Contudo, isso não quer dizer que a caneta foi abolida. Vá a papelarias e você verá vários modelos de cores na prateleira. Seja vermelha, azul, preta ou multicores, elas estão lá para nos ajudar a escrever e comunicar o que a tecnologia às vezes não consegue alcançar. O que faz esse objeto ser útil é a carga de tinta presente dentro dele. O material que envolve tinta pode ser um metal, plástico, ferro ou até ouro. Contudo, uma caneta não é útil pelo material que envolve. Você pode ter ferro ou ouro, mas uma caneta só pode escrever se tiver tinta. O apóstolo Paulo diz: estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nossos corações. 2 Coríntios 3:3. O apóstolo Paulo, no terceiro capítulo da segunda carta à igreja de Corinto, mostra por analogia que os cristãos dessa igreja são carta de Cristo, carta produzida pelo ministério dele, mas cuja tinta é o Espírito Santo. Paulo se compara então a um vaso de barro, um material frágil por meio do qual o Espírito Santo escreve a história, uma espécie de plástico que possuiu dentro de si a tinta do Espírito Santo. Sem a tinta, a caneta perde a utilidade e o valor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. A mensagem é simples. Deus escreve a história através de homens. Ele escreve através de ministérios, a mensagem divina em nossos corações. A grande questão é: qual é a mensagem qual a mensagem ele quer escrever em nossos corações? O terceiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios vai nos guiar sobre o teor dessa mensagem. Sua maior ênfase é sobre o ministério da justiça e as diferenças entre o mesmo e o ministério da condenação. Ele já começa distinguindo pela superfície utilizada para escrever. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os nossos corações. Segundo Coríntios 3:3. Observe que o apóstolo fala onde o Espírito Santo escreve hoje, corações, tábuas de carne, e não em tábuas de pedra. A referência de tábuas de pedra remota à lei, à velha aliança. No Monte Sinai, o próprio Deus escreveu com seu dedo nas tábuas de pedra. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelos dedos de Deus. Êxodo 31:18. Na Nova Aliança, contudo, o escritor de Hebreus mostra que o material usado para escrever mudou, é porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração os inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Hebreus 8:10. Pedra nos remete a algo externo, coração nos fala de algo interno. A obra de Deus não é feita do lado de fora, mas de dentro de cada um de nós. Justificação não foi algo que Deus escreveu na parede da sua casa, mas nos alicerces do seu coração. Ele nos limpou por dentro e não por fora. Não é mais o sangue dos touros e bodes, visíveis a todo olho físico, que foi derramado. Agora foi aplicado em nós o sangue irreversível, mas eterno de Jesus Cristo. Nossos olhos podem não ver, porém o dedo de Deus escreveu com poder dentro de nós, na nova aliança. A tinta, que é o Espírito de Deus, está escrevendo pelo lado de dentro. Por isso, precisamos ler a sua obra e não ficar dando ouvidos a mentiras que vêm do lado de fora. Externamente, alguém pode
ter publicado que você é um fracasso. O espelho pode estar dizendo que você não tem jeito. Seus pais podem te levar a crer em sua insignificância. Contudo, as letras escritas em seu coração dizem que você é justiça de Deus, amado, escolhido e mais do que vencedor. Seja verdadeiro autor da obra interna e toda contradição externa mentirosa. É verdade que o Espírito Santo é o autor da Bíblia, mas a nossa vida muda quando permitimos que ele escreva a Bíblia dentro de nós. A escrita, especialmente a feita em tinta de papel, tem algo bem peculiar que é o silêncio. Se você já escreveu uma carta, sabe que a escrita não envolveu barulho, muitas vezes o Espírito Santo está escrevendo em nossos corações. Contudo, não percebemos, pois não ouvimos o barulho. Achamos que nada está acontecendo, porém internamente uma nova história está sendo escrita. Não podemos perder uma obra eterna, porque estamos querendo apressadamente ver um sinal externo. Precisamos de paciência para ver o que foi escrito em nós se manifestar externamente. O apóstolo Paulo continua dizendo: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com as letras em pedras, 2 Coríntios 3, 6, 7, Paulo diz que ele é o material habilitado pela tinta do Espírito Santo para ser ministro de uma nova aliança. Essa aliança não é da letra, mas do Espírito. A antiga aliança, porém, é chamada de letra que mata, de ministério de morte, gravado em pedras. Muitos acham que letra que mata é alusão a muito conhecimento bíblico, ou seja, que estuda muito a Bíblia pode morrer. Contudo, não é o que o texto nos indica. Como vimos neste livro, o homem sem Deus está condenado. Como pecador, o homem precisa de salvação. No segundo capítulo, vimos que a lei não foi dada para salvar o mundo. Ao dar os mandamentos, Deus deseja que o homem se enxergasse, percebesse que precisasse de salvação. Embora o homem devesse buscar viver a lei, ele não deveria achar que seria salvo por praticar apenas algumas de suas verdades. A própria lei previa a incapacidade humana e prescrevia substitutos, sacrifícios para o perdão de pecados. A lei não era a cura, era apenas o raio-x da nossa doença fatal. A vergonha, a radiografia da lei, o homem deveria se sentir condenado à morte e assim clamar por um Salvador. Quando a lei mostrou o que é certo, o homem percebeu o seu desejo de pecar e ao pecar ele morreu. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Romanos 7, 9 e 10. É neste sentido que Paulo diz que a letra é o ministério da morte gravada em letras de pedra. Por oposição ao ministério da nova aliança, é o ministério da vida, o ministério do Espírito. É verdade, a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Contudo, em Jesus Cristo recebemos vida por meio do Espírito. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Temos hoje uma vida justificada, os mandamentos escritos em nosso interior, e assim a habilitação para viver cada propósito divino. Subtítulo: Glória Maior. Paulo nos diz que a glória da nova aliança é muito maior do que a da velha aliança. E se um ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi a glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça.
Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. 2 Coríntios 3, do 7 ao 11. Com esse texto, podemos fazer um quadro de palavras correlatadas, conectadas às expressões ministério da condenação e ministério da justiça. Ministério da condenação, tábuas de pedra, letra, ministério da morte, glória desvanecente, trabalho externo, lei do Velho Testamento. Ministério da justiça, tábua de carne e espírito, ministério da vida, glória permanente, trabalho interno, graça da nova aliança. A lei trouxe a condenação do homem e assim sua morte. Contudo, o ministério da justiça nos trouxe uma posição de nenhuma condenação em Cristo Jesus. E com isso a vida, houve uma glória no ministério da condenação, a tal ponto que o rosto de Moisés brilhava e as pessoas não conseguiam olhar para ele. É incrível pensar que em um tempo onde Jesus ainda não havia se manifestado, Moisés teve um brilho em sua face tão glorioso que ninguém aguentava olhar para o seu rosto. Debaixo do ministério de condenação, as pessoas experimentaram a glória de Deus. Josué viu o rio Jordão se abrir em duas partes e muralhas caíram com um grito de um povo. Elias orou e viu o fogo do céu descer sobre o altar. Debaixo da palavra de Eliseu, a estéril teve um filho e o morto ressuscitou. Um anjo do Senhor fechou a boca dos leões para Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego viram o quarto homem na fornalha e saíram dela sem nem mesmo cheirar fumaça. Moisés viu a água sair da rocha e seu próprio rosto brilhar com a glória do Senhor. Houve uma glória no ministério da condenação. Contudo, o ministério da justiça é ainda mais glorioso, porque se o ministério da condenação foi a glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Embora os antigos fossem servos e os amigos de Deus, eles não eram filhos de Deus. A filiação faz parte da justificação encontrada em Jesus. Ou seja, no Antigo Testamento, ninguém era filho de Deus, pois não tinham recebido Jesus. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. João 1:12. Por favor, não seja rápido aqui. Seja como um alpinista que, depois de horas escalando a montanha, fica perplexo e contempla o visual maravilhoso do topo. Depois de tanto esforço, sua recompensa é olhar à vista. Ele não dá uma olhada para o pôr do sol e vai embora. Ele contempla sem pressa interminável beleza do horizonte, o amarelo alaranjado do sol, ao se pôr, as nuvens que passeiam lentamente pela imensidão do céu. Ele observa até ficar absorvido pela beleza do lugar e dizer: ah, uau! Talvez por horas você escalou a leitura deste livro e agora estamos no topo. Por isso, não tenha pressa. Absorva a visão até que seus lábios adorem a Cristo. A visão é esta: para aqueles que foram justificados, a visão é esta: para aqueles que foram justificados, ou seja, os filhos sem nenhuma condenação, debaixo, assim do ministério da justiça, Deus reservou uma glória muito maior do que aqueles que os homens do Velho Testamento viveriam. Uau! Assim como o brilho no rosto de Moisés ia sumir, pois a glória era temporária, assim, a glória de Deus que os antigos experimentaram era passageira. Contudo, para todos nós, a glória permanece. Afinal de contas, Deus habita dentro de nós e não nos templos. Moisés ia ao Sinai falar com Deus. O sumo sacerdote aos santos dos santos, porém Deus fez o nosso coração de casa. Moisés ficou dias sem comer, contemplando a glória de Deus no monte. Quando ele desce, seu rosto está refletindo a glória que ele contemplou. Moisés viu
uma glória que não estava dentro dele, mas fora. Essa glória externa fez o seu rosto brilhar. Hoje, contudo, contemplamos uma glória que não apenas nos rodeia. A glória que em nós habita não vai apenas iluminar o nosso rosto, ela nos fará ser luz do mundo. Ela não mudará apenas a nossa aparência, mas tocará o nosso comportamento e nos levará a um nível de comunhão que jamais experimentamos. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3:18. A palavra contemplando é traduzida em outras versões como refletindo. Embora em português o significado das duas palavras seja diferente, em grego a palavra katopitrizo tem os dois significados. Como o contexto fala de Moisés contemplando e refletindo a glória, os dois significados são pertinentes à passagem. Isso nos mostra uma mensagem muito forte que indica o que devemos fazer para experimentarmos essa glória maior. Moisés só refletiu aquilo que ele contemplou. Ninguém pode refletir uma glória que não contemplou. Tantos ministérios tentam refletir uma glória que nunca gastaram tempo para contemplar. Vão para o evangelismo, mas não vão para o quarto de oração. Estão atarefados em muitos serviços, mas não param para ouvir o Mestre. A glória que está em nós nos transforma de experiência em experiência com ela, até que tenhamos a imagem de Cristo em nós. Por isso, contemple essa glória através da oração, jejum, leitura da palavra de Deus. Assim você verá a mesma refletida através de você. Contemple também as verdades que você aprendeu neste livro. A obra de redenção em Jesus, a justiça que recebemos de Cristo. Não tente receber essa justiça por seu mérito, apenas creia que Deus te concedeu pela graça. Através dessa justiça, você tem um novo posicionamento diante de Deus, sem medo, vergonha ou culpa, como se o pecado nunca houvesse existido. Nessa posição, você está livre do pecado para viver uma vida santa. Você está no ministério da justiça. Existe uma glória maior te esperando. Decisão para a eternidade. Se você não souber nadar e estiver no meio do mar se afogando, precisará de um salvador e não de repreensões sobre o fato de estar no meio do mar. Nesta hora, o braço de alguém que sabe o que faz será a única coisa entre a vida e a morte. Neste momento, não apresento nenhuma condenação sobre tua vida, apenas o braço forte e eterno de Jesus. Jesus é o único caminho entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Isso significa que se o braço dele não salvar o seu coração, você caminhará pelo mar do desespero da vida que te levará à morte. Não adianta bater os braços, você não sabe se salvar. Seus esforços só vão fazer sua alma beber e se afundar nas águas da vida. Só Jesus pode fazer isso. Jesus pode e quer te salvar. Ele não entrou no mar, ele entrou numa carne humana e morreu na cruz do Calvário por você. Seu amor e sacrifício é o braço do céu estendido para te salvar. Se por acaso você se desviou dos caminhos do Senhor, saiba que o mesmo braço que um dia te resgatou pode abraçar você agora. Apenas reconheça e creia. Se você quer receber esta salvação, faça comigo essa oração. Deus, eu reconheço que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu creio em Jesus e eu recebo agora como Senhor e Salvador da minha vida. Tire-me das minhas águas da morte, perdoa os meus erros e escreve meu nome no livro da vida em nome de Jesus. Nesta hora, um novo tempo começa em sua vida. Aprenda a viver de acordo com essa nova vida. Para tanto, procure uma igreja cristã evangélica perto de você e conte sobre sua decisão. Eles vão te ajudar a caminhar e continuar crescendo em conhecer Jesus.